Olá! Em Atos capítulo 2, verso 42, encontramos a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, perseverando na doutrina, mas perseverando também na oração, buscando a Deus em oração. Era uma igreja que orava, era uma igreja que caminhava de joelhos. Nós sabemos que a igreja que prevalece é a igreja que caminha de joelhos, é a igreja que depende de Deus e que busca a Deus continuamente, que continuamente declara a sua total dependência do Senhor. Certo autor afirmou que aqueles primeiros cristãos sabiam que não podiam enfrentar a vida com as suas próprias forças e que não tinham necessidade de fazer isso, podiam contar com a ajuda do Senhor. Também disse que sempre aqueles irmãos falavam com Deus antes de falar com os homens. Sempre iam a Deus antes de sair ao mundo. Podiam enfrentar os problemas da vida porque primeiro encontravam a Deus. Nós precisamos primeiro encontrar o Senhor. Precisamos buscá-lo primeiramente, em primeiro lugar, colocá-lo como prioridade na nossa vida. Por isso a oração precisa ser uma prioridade na nossa vida. Rick Mutial certa vez afirmou que deixar de orar é muito perigoso. Por quê? Porque quando nós não oramos, pedindo a direção a Deus, muitas vezes depois vamos orar pedindo a Deus misericórdia, porque já fizemos coisas que não deveríamos ter feito. Então, deixar de orar é perigoso, porque quando nós oramos, nós não apenas derramamos o nosso coração diante de Deus, mas temos a oportunidade de ouvir Deus nos dizer o que Ele quer nos dizer e o que nós precisamos ouvir. Precisamos orar. Precisamos derramar o nosso coração diante dele. Certamente, nos momentos de oração, encontraremos forças para enfrentar essa pandemia, para enfrentar os desafios terríveis que assolam o Brasil e o mundo nesses dias de pandemia. Nós precisamos orar a Deus, precisamos derramar o nosso coração diante dele, precisamos ouvir a sua voz, tudo aquilo que ele tem a nos dizer. Aquela igreja, a primeira igreja, perseverava na oração. Sejamos nós também uma igreja perseverante na oração, uma igreja que caminha de joelhos e que por isso vê a glória de Deus, vê o poder de Deus manifesto na sua vida, vê o poder de Deus manifesto nas suas famílias, vê o poder de Deus manifesto no seu ministério. Que Deus nos mova nessa direção, de caminharmos de joelhos na dependência total do Senhor, perseverando em oração. A oração faz parte da sua agenda. Você, de fato, tem destacado um tempo sem pressa, considerável, para orar e falar com Deus e buscar a face do Senhor, nosso Deus? Faça isso. Você verá a diferença na sua vida, no seu comportamento, nos seus relacionamentos, em tudo mais, porque simplesmente você estará colocando as primeiras coisas nos primeiros lugares. Você estará colocando Deus no lugar que lhe é devido. Deus quer ver o tempo que nós separamos para Ele. Deus quer ver a prioridade que Ele ocupa de fato na nossa vida. Que de fato possamos nos dedicar a Ele em oração, perseverando em oração. Que a nossa oração não seja meramente circunstancial, não seja apenas porque nós precisamos de Deus, não seja apenas porque nós necessitamos desesperadamente do seu auxílio, do seu socorro, mas seja sobretudo porque nós o amamos e queremos ter um relacionamento de amor com Ele. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, muito obrigado porque nós podemos ter proximidade contigo, podemos ter comunhão contigo através da oração. Ajuda-nos, ó Deus, de tal maneira que, mesmo no mundo tão corrido e tão agitado, possamos, ó Deus, reservar o nosso tempo para Ti, o nosso tempo para estarmos com o Senhor e que assim sejamos uma igreja que persevera na oração. Ajuda-nos neste propósito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.